Olá, hoje é dia de mudar as couves. Esse é o quintal da casa da minha mãe. Pezinho de araçá, araçá amarelo, quem conhece? Eu tô indo coletar algumas folhas, que é um recurso bem interessante para a saúde das plantas. Aqui a gente tem uma subidinha. A gente vai um pouquinho mais em cima, que tem os pés de goiaba. E aí, como são 3 ou 4 pés juntos, tem bastante folha nesse período. A goiaba está começando a produzir agora. E a expectativa é que dê muitos frutos, que vai gerar aí goiabada cascão, que são os doces que a gente gosta bastante. Ó, podem ver que o chão está coberto de folhas, né? E aí essas folhas eu vou coletar para usar nos pezinhos de couve. Essas folhas, elas ficam depositadas aí, os micro-organismos, eles vão fazendo o trabalho deles, né, de decomposição. Então, quando a gente olha com detalhe as folhas, elas têm alguns fungos, elas têm alguns bichinhos, né? Quando eu tiro isso desse ambiente natural, debaixo do pé da goiabeira e coloco na horta, eu estou levando uma série de vida. E não sei se vocês sabem, né, mas para o alimento ser saudável, ele precisa de muita vida. Essa vida é conferida não só pelas minhocas, né, que é uma coisa bem tradicional que as pessoas conhecem, as minhocas como responsáveis pela qualidade do solo e, portanto, por plantas saudáveis. Mas tem vários outros fungos, outros bichinhos pequenininhos, né? Tem o gôngulo, que é conhecido como centopeia também, que ele é um grande decompositor. E aí, quando a gente tem essas folhas que caíram, elas estão sendo decompostas, né, por esses bichinhos, tanto os visíveis quanto os invisíveis. Quando a gente transfere isso para o espaço que a gente quer cultivar, a gente está também levando essas vidas que vão conferir mais vida ao solo, portanto, mais vida aos alimentos, né? O solo, ele não é só um receptáculo das plantas ou algo sobre o qual a gente caminha, né? O solo, ele contém muita vida. E pelos princípios da permacultura, pelos princípios da biodinâmica, enfim, várias áreas que vão falar sobre a importância de ter um solo saudável para ter alimentos saudáveis, para sermos também saudáveis, vão preconizar a ideia desses micro-organismos, né? Acrescentando mais alguma informação, os micro-organismos chamados eficientes, né, que vão estar nessas folhas, na cobertura do solo da floresta. Aqui a gente tem, eu estou coletando, não é numa floresta, é no quintal, né? Mas ali estão presentes alguma variedade desses micro-organismos. Eles vão acelerar, então, são eficientes porque aceleram a decomposição de outras substâncias, né? No caso aí as folhas, então tem muitos micro-organismos que estão ajudando na decomposição dessas folhas, e eles sendo transferidos lá para o ambiente da horta, eles vão continuar vivendo ali e vão continuar fazendo o trabalho deles, né? Que é favorecer a decomposição, que é ajudar o transporte de nutrientes da planta, né? Facilitar. Então, diferente de uma lógica de cultivo baseada nos agrotóxicos, nos adubos químicos, essa outra lógica é uma lógica baseada na vida, né? Não na morte. Porque quando você pensa em botar produto químico, botar agrotóxico na sua horta, você está falando em matar, né? Você está falando de morte. E quando você fala, não, a gente pode atrair os insetos que são favoráveis, né? A gente pode repelir aqueles que são desfavoráveis, a gente está falando de vida, né? A gente não está falando de destruir, a gente está falando de construir um ambiente favorável para que esses alimentos que a gente está cultivando se desenvolvam plenamente e também contribuam para a nossa saúde, né? Consequentemente. Então aí eu vou pegar o máximo que eu
puder dessa palhada, né? E vou transferir para lá. Eu estou usando luva também por uma questão de segurança, né? Podem ter pequenas aranhas, pode ter alguma formiga, algum animalzinho ali que pode machucar a mão. E aí eu observei que já tinha alguma goiaba amadurecendo e é uma fruta assim que eu sou apaixonada. Então fui lá colher a goiabinha, as primeiras que dão, elas não dão muito grandes, né? Ainda está começando a produção, mas já é uma alegria. A gente divide essa goiaba com outros bichinhos também, né? Quem tem um pouco mais de experiência sabe que algumas frutas elas são mais propensas a dar o bicho da fruta, né? Então tem até uma brincadeira que o que é pior do que achar um bicho na goiaba? É achar meio bicho na goiaba. Então a goiaba é essa fruta que é propensa a dar a mosca da fruta, a dar essas larvinhas dentro. Gente, é só tirar e comer o que tá bom da fruta, né? Pra mim é muito tranquilo lidar com isso. Bora descer. E aqui no caminho a gente tem um pezinho de limão também, maravilhoso. Isso aqui é um pezinho de siriguela. Tá se desenvolvendo, tá muito bonito, né? E aqui a gente tem o açafrão também. O açafrão ou cúrcuma, né? Que é muito usado para dar cor aos temperos, também mais de tradição nordestina. E aí vocês conhecem a flor do açafrão? Eu acho lindíssima, o aroma dela também maravilhoso. Os açafrãos daqui sempre dão essa flor branca, né? Eu até desconheço se existe outra cor de flor do açafrão. Mas à frente tem mais alguns pés, vou ver se eu mostro pra vocês. Aquela lá tava mais escondidinha. Olha só como é bonita. E vamos lá. Além da... Ah, tá, esse aqui é o araruta. Não sei se vocês conhecem araruta. Além da palha, eu vou coletar também humus de minhoca, né? E assim a nossa composteira aqui, ela é bem simples. Não sei se vocês sabem, mas a compostagem ela pode ser feita de inúmeras formas. Esse é o alecrim. O alecrim é meu amigão, faz a segurança aqui da parte de trás do terreno. Aqui é a composteira, ó. Composteira simples, que se dá por lanço, né? E aí eu vou fazer a coleta desse humus. Formas de compostagem, você pode fazer a vermicomposteira, né? Que é basicamente esse modelo que vocês estão vendo aí. E que conta então com as minhocas para fazer a decomposição dessa matéria orgânica, casca de fruta, restos de legumes, né? Basicamente isso que é lançado nesse tipo de compostagem. Tem a compostagem por calor também, né? Em que você empilha essa matéria orgânica, essas cascas, essas sobras de alimento, exceto carnes, e exceto alguns tipos também de... Aí tem as particularidades, né? Para as minhocas, para vermicomposteira, vai ter alguns alimentos que as minhocas não gostam, né? Alguns alimentos cítricos, alguns tipos específicos. É preciso pesquisar mais para me recordar isso. Como a gente faz essa forma mais direta, a gente não se preocupa, porque nesse espaço que tem a composteira, vocês estão vendo? Ali tem insetos, ali brotam outros alimentos, né? Tem bastante pé de açafrão, tem broto de abacate. A gente não se preocupa tanto, porque se a minhoca não gostou de alguma coisa que eu joguei, ela vai um pouquinho mais para o lado, né? Tem um espaço bem grande para ela aproveitar. Então ela não vai... Quando é um sistema fechado, como a gente tem aquelas caixas de tipo minhocário para apartamento, aí você tem que se preocupar com o que você joga. Aí é muito roots, muito simples, né? Vai jogando, e aí o que fica mais por cima tá menos decomposto, o que tá mais por baixo tá mais decomposto. E aí a gente faz o quê?
coleta o que está mais por baixo. Aí eu tô tirando alguma coisa que está por cima, as brotações, né? Vou dar uma raspada e vou começar a coletar. Aí eu tô coletando. Assim, vou tirando os excessos, né? Alguma casquinha que ainda não decompôs. Aí tem bastante minhoca. Ali na primeira coleta eu já vi que tem muita minhoca. E essas minhocas, né, vão ajudar também lá na horta. Então eu faço novamente a transferência de um local para o outro que a gente opta pelo cultivo, né, pelo espaço da horta. E quando eu faço essa transferência, as minhocas vão junto, vão passar a popular lá também, vão continuar o processo de decomposição lá, vão ajudar esse solo a ficar aerado também. É mais fácil pegar com as mãos, então eu vou com as mãos selecionando, né, aquelas partes com mais humus, que eu observo que a terra está mais solta. E assim, o resultado muito bom, né, gente? Qual que é o trabalho nesse tipo de compostagem? O trabalho é zero. Você só vai lançar num espaço que você tenha disponível aí, que não tenha muita circulação de pessoas, né? Porque é um troço que fica feio, que fica, por vezes tem um cheiro de fermentação característico ali das coisas que você jogou, mas que se você tem uma parte, aí é a parte de trás da casa, então a parte com pouca circulação de pessoas, não traz nenhuma desvantagem, assim, é só vantagens. Vou coletar uma quantidade suficiente, com sobra, inclusive, para então a gente usar lá nas couves bebês. E esse manusear da terra, né? Aí eu tô de luva, mas geralmente eu gosto de fazer sem a luva. É uma coisa que traz muito bem-estar. É uma transferência, né, de energia para o solo. Então, todas essas atividades de jardinagem, de cuidado, de plantio, elas são muito prazerosas para mim, né? E eu digo que são verdadeiras terapias, assim, porque além do resultado muito positivo, né, de você ter uma colheita muito boa, eu digo que a gente oferece tão pouco e a gente recebe tanto da natureza, né? Você vai lá, coloca uma mudinha, uma plantinha, dali a pouco você tem um alimento completo, saudável, e a natureza te dá isso de forma gratuita, né? Então é muito recompensador. E além disso é uma atividade que requer algum esforço físico, né? Então vai te liberar hormônios, vai condicionar o teu corpo, vai te ajudar nas questões relacionadas à saúde, né? Física e cardiovascular. Eu só vejo vantagens. A gente tem que cuidar com a questão da frustração, né? Porque eu observo assim que muita gente vai com o ideal assim, por exemplo, vou plantar cenouras. E aí não tem a técnica, ou o solo não é tão adequado, ou a época, enfim, N fatores influenciam em cultivar uma boa cenoura. Aí vai colher, colhe a cenourinha pequenininha, não é aquela cenoura que compra no mercado, é uma outra cenoura, é a sua cenoura. E aí olha para aquela cenoura pequenininha, não tão desenvolvida, e acaba ficando frustrada, ficando decepcionada. Sendo que, cara, o que você deu? O que você investiu? Né?
Então você tem que, às vezes, diminuir suas expectativas em relação ao cultivo. Eu estou cultivando aqui a minha couve, deu pulgão, a borboleta veio e botou ovos, as lagartas comeram toda a minha couve. Então eu queria comer a couve, quem comeu foi o bicho, foi a praga, né, entre muitas aspas. E o que eu entendo? Eu entendo que a gente está lidando com a natureza, então por que eu vou comer tudo e o bichinho não pode comer? A gente divide também com o bichinho. A gente, claro, tem as estratégias para lidar com esses invasores, com esses bichos que vêm para atacar, para comer antes da gente, são consideradas pragas, né? Mas a gente tem que estar ciente também que tem a parte que é deles. A gente tem que estar ciente também que as nossas expectativas nem sempre condizem com aquilo que é possível nos contextos, nas situações ali do cultivo. E é uma área muito gostosa assim, de aprender, de estudar, de desenvolver. Porque é muito prática, né? Você, sei lá, princípios da agrofloresta, né? Estratificação, plantas mais altas, plantas médias, plantas mais baixas. Eu tenho um espaço pequeno, eu vou plantar, fazer uma horta de 1 metro quadrado, usando a estratificação da agrofloresta. Cara, você vai estudar sobre isso, você vai se encantar, você vai se apaixonar, é envolvente, sabe? Porque fala com uma parte de nós que é elementar, né? Que é essa nossa conexão com a natureza. Nós somos natureza também. E por isso não precisa ter grandes decepções ou grandes expectativas. É só fazer, é só plantar, é só zelar, é só cuidar, né? Que o resultado vem. E muitas vezes, na minha experiência, na maioria das vezes, o resultado é muito maior do que você jamais poderia ter imaginado, né? Então, quando você vai mais de coração aberto do que com todas essas expectativas sobre a super cenoura que você vai colher ao final do ciclo dela e papapá, você vai sentir o sabor da sua cenoura, o quanto isso é magnífico, o quanto isso é uma experiência prazerosa e que de alguma forma completa esse sentido nosso de existência, né? Porque nós somos também criadores, nós somos também o ser humano tem essa capacidade, né, de construir, de criar, de realizar, e isso, essa atividade para mim, né, do meu ponto de vista, ela traz todos esses elementos de criação, elaboração, raciocínio, conceituação, e botar a mão na massa e ter um resultado, né? E de ser um resultado assim que é muito mais aquilo que a natureza nos dá de bom grado, né? Aquilo que vem para nós como um resultado direto dessa nossa ação. Enfim, eu dei uma devagada, não sei se ficou claro esse meu encantamento, né? Aqui eu tô mostrando como é que a gente tira a muda da couve, ó. Tem um pé mãe, né? E tem vários brotos. Então eu vou tirar o brotinho, vou limpar as folhinhas, deixar com pouca folha para não desidratar. E é essa mudinha que eu vou colocar lá na terra, né? Então eu fiz ali uma média de 11 covinhas, né? 11 leitos. Joguei o humus de minhoca. E agora eu vou vir plantando essas mudinhas que eu preparei. Eu tirei as folhas em excesso para a planta não desidratar. Porque agora eu tirei ali da planta mãe, ela não tem raiz, né? Então ela vai precisar criar as raízes para depois começar a se nutrir. Então ela vai ter um período ali que ela vai ficar em adaptação. Quanto menos folha ela tiver nesse período, então eu deixo 1, 2 folhinhas, menos folha tiver, mais fácil vai ser para ela se adaptar, né? Então esse humus, eu cavei os buraquinhos, ele vai no fundo do buraquinho e agora eu vou colocando as mudinhas. E essas mudinhas vão virar grandes pés de couve daqui a pouco, rapidinho. Tem algumas coisas interessantes sobre a couve, né, que eu me lembro agora. Primeiro, quanto mais tu tirar as folhinhas da couve, mais ela vai crescer, mais ela vai te dar
folhas de couve, né? O pé de couve, ele funciona assim. Se você para de tirar a folha por algum motivo, você esquece ele, deixa ele largado, como tá esses maiores de onde eu tirei a mudinha, ele começa a dar muitas mudas e ele vai ficando mais fraco, né? Então a couve, para ela manter, é como se fosse assim, a planta se tornou grande demais para a quantidade de nutrientes que ela precisa para se manter, entendeu? Então você tem que tirar um pouquinho para que ela consiga ter aquela potência máxima e focar nas folhas, que é a parte que a gente consome, né? Senão ela vai ficar emitindo broto, vai ficar... As folhas velhas vão continuar consumindo energia dessa planta e aí as folhas seguintes vão vir mais fracas, menores. Então, a manutenção da couve é basicamente isso, né? Você colher. Agora a gente está no verão e o verão é uma época que a couve não é tão afim. Ela não gosta tanto do verão. Pode ver que essa área que eu tô fazendo as mudas é uma parte sombreada, né? Então aí bate sombra uma parte do dia e para que seja possível manter. No verão, normalmente a couve ela dá uma definhada. E daí no outono ela volta com força total, né? Nesse plantio aí, a gente quer manter os pezinhos, né? Então a couve, você pode comprar a muda em qualquer local que venda, e depois dessa muda você vai tendo esses brotos, igual eu mostrei pra vocês, né? A planta adulta, ela vai começar a emitir esses brotos. É como se fosse clones, né, dela mesma. E aí você consegue manter aquela variedade, aquela planta que você gostou. Essa é uma couve manteiga bem clarinha, né? Tem um sabor bem suave, muito boa. Agora eu estou então adicionando a palha. A palha vai ter a função de proteger o solo, né, do sol e da chuva, e vai ter a função de trazer esses micro-organismos que estavam lá embaixo do pé de goiaba, esses fungos, essas bactérias, para povoar esse espaço aí e enriquecer esse solo.